Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Nem A Nem B, né? Hoje eu aqui mascarado, mas seguindo as recomendações aí da Organização Mundial de Saúde, porque tive que dar uma saidinha para resolver algumas coisas fora de casa, né? Mas meus amigos aí, Márcio e Ian em casa, né? Também seguindo as recomendações que a gente tem da Organização Mundial de Saúde. Então, a gente quer iniciar esse programa de hoje conversando um pouquinho novamente sobre política, né? A nossa reunião de pauta, a gente escolheu como tema falar um pouquinho como que seria o mundo, como que seria as estratégias, né? Os contatos, se todo mundo pudesse falar um pouquinho de política. E aí eu quero puxar o gancho já. Na última semana, na verdade, a Anitta, né? A cantora Anitta, ela está muito presente nisso, inclusive nas redes sociais. Ela postou lá que ela está adquirindo conhecimento, está estudando mais e ela está se posicionando mais, né? E eu queria iniciar esse nosso bate-papo perguntando para o Márcio e para o Ian a opinião de vocês. O que vocês acham de pessoas que não são políticos, né? Que nunca tiveram envolvimento, estarem participando bem mais ativamente aí desse processo, do processo de opinião, do processo de posicionamento. Bom, primeiramente, bom dia a todo mundo que está assistindo, boa tarde ou boa noite, independente do horário, que a gente grava sempre de manhã. É um prazer ter você aí mais uma vez com a gente, no Nem A Nem B, falando de política de uma maneira diferente. E a gente vai falar sobre esse assunto hoje, como o Ellison disse. Vou deixar o nosso amigo Ian introduzir, mas só para agradecer mais uma vez sua audiência e pedir para que esteja acompanhando a gente em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook, nossos vídeos no YouTube. É sempre bom ter aí você junto com a gente que está acompanhando nem A nem B. Forte abraço. Ian. Olá, pessoal. Eu sou Ian. Estamos aqui em mais uma conversa sobre política, tá? Deixar bem claro que esse projeto aqui é um estudo. Ninguém aqui é o dono da verdade. A gente apenas coloca os temas e debate um pouco as estratégias, o que tem por trás de todos os fatos. E hoje a gente vai falar como a política, né, invadiu aí o nosso país, as redes sociais, os canais de TV, pessoas que eram totalmente não participavam da política, estão participando na atualidade. E o tema Anitta, né? Vamos abrir aí esse bate-papo com o tema Anitta. A Anitta, para quem não sabe, ela começou agora na quarentena a fazer alguns comentários sobre política. Ela fez um debate ao vivo com o deputado Felipe Carreiras, do PSB Pernambuco. É um deputado que atua uma das bandeiras fortes. Ele é um empresário da área de eventos e atua na questão de eventos na Câmara. E ela o desafiou, né, para um debate ao vivo sobre um projeto de lei em relação a direitos autorais. Foi um sucesso, né? Muita gente comentou, foi na semana passada. E a Anitta não parou por aí, né? Ela decidiu e vai estudar política, já vem estudando junto com a nossa queridíssima e competente, sabe tudo sobre política, a Gabi Prioli. As duas, a Anitta declarou que já vinham fazendo algumas aulas particulares, algumas conversas com a Gabi Prioli, e ela decidiu que iria expor isso, né, para a população, para os seguidores dela. Ela falou que veio de uma escola pública, que nunca teve oportunidade de estudar política, de entender a política. Primeiro porque ela não tinha não teve essa oportunidade na infância e hoje em dia também não na correria do trabalho também nunca teve tempo de parar e estudar política, entender um pouco a política e aproveitou essa quarentena aí para se aprofundar no assunto, né? Primeiro com essa conversa com o Felipe Carreiras, depois com algumas aulas com a Gabi Prioli, e ela agora vem postando ao vivo, né? Essas conversas, essas perguntas, esse estudo junto com a Gabi Prioli, eu acho sensacional. Ela já vem apanhando bastante nas redes. Ontem mesmo eu vi aqui em 2 grupos do WhatsApp que eu sigo, as pessoas cortaram trechos. Ela deixa claro que não sabe de política, ela está ali para aprender. Mas quando se
fala em política, as pessoas, você tem que entender que está entrando num campo muito pesado. Não é para brincadeira, ou seja, ela está fazendo uma boa ação de querer mostrar para todos os seguidores que também aprendam assim como ela está fazendo, mas já tá rodando aí no Zap por pessoas maldosas, né, de interesses. Ian, eu até queria também colocar uma reflexão dentro do que você falou, que é muito interessante. Eu acho que o sistema político antigamente, era exatamente o que os políticos queriam, né? Que as pessoas não falassem sobre política, que elas não entendessem sobre política, para que elas pudessem viver dentro de uma bolha. Eu acho que a Anitta vem com uma proposta aí, não só a Anitta, né? Porque a gente tem várias pessoas hoje falando sobre política, de quebrar essa barreira, de que todo mundo deveria falar sobre política. Afinal de contas, a gente vive num país democrático, todo mundo vota, todo mundo tem direito de voto. E quando você não fala sobre política, nem que seja para um entendimento raso, você acaba voltando para dentro dessa bolha que os políticos mais antigos queriam. Você concorda com isso? Sim, com certeza. A ideia dela, ela deixou claro, é justamente aprender, tá? Ela deixa claro que não sabe de nada, tá ali para aprender com a Gabi Prioli. E ela quer expor isso também para outras pessoas, assim como ela, terem essa oportunidade, né? Ela estava fazendo particular, ela falou, mas na primeira aula, na primeira conversa, ela já disse, não, vou expor isso para o público, eles merecem saber. Ela também na quarentena, ela tem feito isso na quarentena porque agora ela tem mais tempo, né? Ela também deu aula de francês pelas redes sociais, ou seja, ela só em ter falado sobre política, pessoas maldosas já cortaram ali trechos dela fazendo perguntas bem primárias, né, sobre política, e já fizeram um deboche sobre ela. Eu vi até um texto ontem, um vídeo com essas edições e, e uma frase bem preconceituosa, né? Uma mulher entrando na política, um artista bem... para vocês verem como essa mulher só sabe mexer o bumbum, ou seja, é muito preconceito, né? Eu acho que todos têm direito a entender a política. Ela não mostrou posicionamento nenhum, né? Ela só fez um bate-papo com um deputado querendo entender esse projeto das leis autorais, ou seja, ela tá aí para aprender, assim como nós aqui também, o nosso quadro aqui, esse nosso projeto é justamente para a gente aprender política. Ninguém sabe, quem disser que sabe alguma coisa não sabe de nada, entendeu? Eu vou deixar vocês falando um pouquinho agora sobre a Anitta, que é o nosso tema principal, e depois a gente vai comentar um pouquinho que a gente vive ali nos bastidores da Câmara, e vocês sabem que tem algumas pessoas, tem alguns artistas, jogadores de futebol, empresários famosos que participam da política, e a gente vai conversar um pouquinho também sobre esses personagens, né? Mas eu vou passar agora para o meu amigo Ellison para ele comentar um pouco aí sobre o envolvimento das pessoas na política e o caso aí da Anitta, o que é que ele acha. Ian, é muito bem colocado por você e pelo Márcio. Eu acho que, assim, independente da pessoa, né, as pessoas têm um preconceito, de repente, porque a Anitta canta funk, a gente sabe que também tem um preconceito pelo estilo musical da pessoa, mas independente disso, eu acho que é muito interessante quando a pessoa se predispõe a desenvolver um trabalho desse, né? Eu queria que você pudesse formatar um pouco da sua opinião com relação ao Romário e ao Tiririca lá na Câmara, cara. O Márcio quer falar alguma coisa sobre a Anitta? Complementar? Queria só colocar o seguinte, aproveitando que o Erison deu esse gancho aí também, quando a gente fala sobre artista e política, né, sempre a gente vai entrar num encalço em que as pessoas correlacionam esse artista ou um cantor, quer que seja, com o fato de ele querer fama, entrar na política, ele relacionar as duas coisas. E às vezes não é nem isso, às vezes é realmente um processo natural, como eu disse. Desde as últimas eleições, da penúltima eleição presidencial, já ocorreu esse processo no Brasil, das pessoas começarem a querer entender mais sobre política, querer participar mais do cenário político. E a gente sabe que existe muita gente que ainda comenta por... Eu sempre digo o seguinte, até quem comenta por comentar está ali querendo participar do processo. A gente vê que aquela pessoa tem vontade de opinar e tem vontade de participar. O que acontece é que tem pessoas que se aprofundam no assunto para poder entender do que elas estão falando, e tem gente que não. E a gente tem que saber lidar com as duas situações. São situações que estão aí no dia a dia.
A gente sabe que tem gente que se baseia por fake news e toca isso para frente, mas querendo ou não, não dá para ignorar que essa pessoa também está falando de política. Tem muita gente querendo falar sobre política. Isso é importante. Eu acho que o que falta hoje no nosso país, como eu já venho falando muito no meu canal, é uma educação política, das pessoas entenderem o que realmente é o processo político e comentarem de uma forma mais séria, entenderem mais. Mas quando a gente vê um artista querendo entrar para a política, as pessoas geralmente julgam ele previamente, por ele já ter um público e querer estar falando de política, porque ele automaticamente acaba influenciando muita gente. Então, assim, quando o Ellison diz aí da Anitta, que é uma cantora de funk, a gente pode falar de outros que às vezes nem são do funk, mas, por exemplo, se a gente pega um artista da MPB, quando ele dá uma opinião, um Caetano Veloso, por exemplo, ele automaticamente já é julgado por uma parcela que vai falar que ele está utilizando o público dele, ou que ele defende uma bandeira de esquerda ou de direita. Próprios YouTubers, que, assim, vamos colocar numa outra gama agora, que a gente tem que lembrar que a gente tem que dividir e tem que entender os novos influenciadores, que apesar de não serem artistas globais, também são influenciadores muito fortes na questão da rede social, que tem, às vezes, aí um público tão extensivo quanto um artista. Os próprios YouTubers, quando entraram para a política, para dar suas opções, que tem uma gama muito forte da direita, eles também sofreram as suas represálias no momento que eles começaram a falar de política. Então, o que eu acho que o que a gente pensa junto aqui, nós três, quando a gente conversou sobre esse assunto, é que é saudável falar de política. Todo mundo deveria falar de política. Mas será que o sistema político estaria pronto para quando todo mundo fosse falar de política? Será que o sistema político, sistema eleitoral, estaria preparado para quando as pessoas começassem a entender realmente de política e direcionar suas opiniões? Eu acredito que ainda não, mas fica aí o nosso bate-papo. E o que você está falando, Márcio, é interessante que as pessoas falam muito da política, mas esquecem que não é só a política partidária, né? Tudo, o seu dia a dia é política, né? Por exemplo, a revisão de um carro, quando você vai fazer para você tentar uma quantidade maior de parcelas, é política. No futebol é política, quando o jogador discute com o técnico alguma tática, né? Então, tudo é um envolvimento, né? A partir do momento que você tem a relação familiar, é política. Então, tudo é envolvido, né, na verdade. Isso aí. Pois Então, a Anitta, só finalizar por Ian aprofundar aí, a Anitta faz um grande movimento aí, e principalmente um movimento onde ela entra para falar de política de uma forma, eu acho que muito bacana, no sentido de ela falar assim, olha só, eu não sei sobre política, eu estou aprendendo, mas eu vou aprendendo e conversando com vocês. Então, é uma nova forma de um artista abordar o tema. Eu, particularmente, achei muito legal e eu acho que a gente tem aí, vai ter bastante assunto relacionado a isso para os próximos meses, viu? E para puxar agora aquele assunto, Ian, a gente comentar um pouquinho que tem gente que não sabe sobre política, igual a Anitta se expôs, né? E está falando sobre política, e tem gente que é político e não gosta de falar sobre política, né? É o caso do Tiririca e do Romário. Você que tem um contato bom lá na Câmara com esses dois parlamentares, né? Explica aí teu ponto de vista, por que você acha que eles não gostam de falar sobre os assuntos, eles sempre são um pouco mais reservados, e aí quando você chega perto deles, sobre futebol, no caso do Romário, ele fala super bem, e o Tiririca sobre humor, sobre entretenimento também, ele conversa super bem. É meio contraditório, né? Mas por que você acha que eles tomam esse caminho e essa postura, né? Eu também já acompanhei os dois e a gente vê que eles têm muito isso. Eles só falam sobre política com os seus pares, com os parlamentares lá, e quando é necessário, né? Explica para nós aí, abestado. Perfeito, perfeito. Você vai segurar essa câmera aí até o final do programa, bicho?
Parabéns, viu? Você tá com... Rapaz, não, aqui a gente faz tudo pelo programa, né, meu amigo? Só elogiar vocês dois aí que estão tomando todos os cuidados. O Ellison tá na rua, né? Como ele falou, tá usando máscara. E o Márcio aí tá em casa sem máscara e tomando aí de 2 em 2 minutos água que é bom, né? Para estar sempre passando líquido nessa questão do coronavírus. Só finalizando, a Anitta é uma pessoa bem-sucedida, é uma menina que veio do nada, conquistou aí o mundo. Ela muito ousada. Parabéns aí por essa iniciativa de estar aprendendo política e ao mesmo tempo aprendendo junto com as pessoas. As pessoas, a gente sabe, ela nunca demonstrou que vai entrar na política, mas para essas pessoas que veem uma mulher e o funk como uma coisa feia, que falam, ela só sabe mexer o bumbum, tá muito enganado, viu? A Anitta é uma pessoa que ela vai gravar um clipe, ela mesma produz, ela mesma monta tudo, ela é uma pessoa se vira nos 30. Ela nunca precisou de ninguém para... Ela é uma pessoa muito guerreira e eu creio que ela não tem interesse nenhum em entrar na política, assim, viver a política. É mais para entender mesmo, de repente até. Mas se um dia ela quiser, ela tem as três... Olha, a gente fala que na política a gente tem os 3 pilares, né? Que é o galã, o agalã, o político bem-sucedido e o político do povão. Só para vocês verem, a Anitta ia tendo os 3, viu? E é mulher, e é uma mulher, né? Isso que você falou aí é uma coisa assim sensacional para a gente falar, para a gente entender também, que é o seguinte: quando a gente fala sobre política, de entrar no cenário político, ser um deputado, ser um vereador, ser um prefeito, a gente está tratando sobre 2 aspectos muito fortes que fazem parte da sociedade humana, que todo ser humano deseja ter. Um é dinheiro e o segundo é poder. Isso aí são bases de estudos. Quando a gente fala de uma Anitta entrar na política, ela não precisa de dinheiro e ela não precisa de poder. Ela já tem o público dela que ela influencia. Então, é uma quebra de paradigma muito forte, porque é uma pessoa que entra para a política realmente para viver política. É por isso que eu falo. Se todo mundo falasse sobre política, como que seria o sistema eleitoral brasileiro? Sensacional. E agora vamos dar o exemplo de um exemplo no Senado e outro na Câmara de 2 pessoas que bem-sucedidas nas suas áreas, bem conhecidas e que resolveram entrar na política. Começando aí pelo baixinho Romário, senador, né, que entrou na política como deputado federal, um herói nacional, né, um cara, é o 4º maior artilheiro da seleção brasileira de todos os tempos, ganhou uma Copa aí, destruiu a Copa, né? 94. Eu não gosto de falar aqui que é de uma pessoa, são de todos, né? Mas o Romário jogou, destruiu, foi uma peça fundamental, ou seja, um herói nacional que resolveu entrar na política, entrou como deputado federal, tá? Foi bem votado, foi o 4º mais votado naquelas eleições, teve 600 e poucos mil votos no Rio de Janeiro, fez um bom trabalho, começou com o pé direito, ele foi presidente aí da Comissão de Turismo e Esportes, fez um belíssimo trabalho. Tanto é, né, que em 2016, que é a eleição mais difícil, só elege um senador por estado, ele foi super bem votado, né? Foi um fenômeno. Ele teve aí 3 milhões e 600 mil, não, desculpa, 4 milhões e 600 mil votos, ou seja, explodiu de voto, virou senador, sensacional. E 2018, inclusive, veio candidato a governador do estado. Nesse aí, realmente, o executivo é muito mais difícil, né? O Romário é um cara do tema do esporte, um tema dos mais vulneráveis, né? Ele tem uma filha com síndrome de Down, ele está sempre trabalhando nessa questão das doenças, na proteção dos mais vulneráveis. Ele fez um belíssimo trabalho como deputado federal, começou, e aí quando você vem para o executivo, não adianta você ser só de uma área ou de outra, você tem que conversar sobre tudo, você tem que ser um bom gestor, e foi aí que Romário, nas eleições de 2018, ele baixou um pouco a popularidade, na verdade baixou muito a popularidade, né? Ele fez um debate aí que não foi legal para a gente que estuda estratégias, ele saiu muito mal,
E isso deixou ele com muito medo da política, né? Ele voltou para o Senado e hoje em dia o Romário não conversa com a imprensa sobre os temas mais polêmicos, as votações mais polêmicas. Ele se expressa muito bem pelas redes sociais, faz materiais fantásticos, que dá uma repercussão muito grande, ele tem um bom público nas redes sociais, mas ele vai nos temas específicos e conversa da forma que ele quer. Ele não tem um relacionamento com a imprensa. Com a imprensa, ele fala apenas sobre esporte e sobre essa questão das doenças mais vulneráveis, que são as bandeiras que ele atua com muito carinho, né? E já o Tiririca, aí esse fenômeno, cara que veio do nada também, pobre, que conquistou o Brasil aí como artista, na minha opinião, um dos melhores humoristas aí da atualidade. E o Tiririca, ele foi eleito em 2010 simplesmente com 1.300.000 e poucos mil votos. Ele só não foi o deputado mais votado de toda a história porque o Enéas, em 2002, fez 1.600.000 e cacetado, ou seja, mas ele foi super bem votado, junto com ele, inclusive a gente fala muito do efeito Tiririca, né? Que é aquele cara que é super bem votado e consegue também eleger alguns outros candidatos da chapa, aconteceu com ele. Tiririca entrou na Câmara com tudo, ele na área artística, ele entrou com um projeto, ele entrou com uma missão de ter 100% de presença, né? Ele não participa muito das sessões, assim, de falar, discutir e tal, mas ele sempre está lá. É 100% de presença. Eu converso muito com eles nos bastidores. O Tiririca, ele tem uma relação com a imprensa muito definida. Ele não fala sobre política com a imprensa. Ele deixou claro já, não adianta. A imprensa nem chega para ele para perguntar algo sobre política, nem não adianta. Ele fala sobre humor, brincadeira. Nas redes sociais é da mesma forma. Ele não posta nada sério sobre política. É sempre brincadeiras. E se ele for falar alguma coisa sobre política, é brincadeira. Ele já deixou claro isso, tá? Quem é da imprensa não chega para ele para perguntar sobre temas polêmicos. Ele não vai responder. Ele é um cara fantástico, querido por todos. Ele conversa sobre o que você quiser, faz foto com você, grava um vídeo de aniversário de um amigo seu que é fã dele. É um cara, é um ser humano fantástico, mas ele não conversa sobre política, tá? Com a imprensa, não. Enfim, eu tenho uma relação muito boa com o Tiririca, a gente conversa muito ali. Às vezes, quando a gente conversa sobre política, é ele que puxa o assunto, tá? Ele fala, porra, esses caras estão de sacanagem, não é possível que eles vão passar um negócio desse. Não, isso aí vai prejudicar os pobres com certeza, não tem como, tá na cara. Ele chega, às vezes, com indignação, mas sempre em off, né? Conversando ali no pé do ouvido. Ele também, uma vez também, ele chegou, ei, Ian, lá no Ceará agora, bicho, Fortaleza tá demais. Lá o pessoal tá sequestrando picape agora, cara. Como é que pode? Como assim, Tiririca? Ele, pois é, os caras estão sequestrando a picape do camarada, aí liga pedindo um resgate para devolver a picape, ou seja, esses assuntos mais fortes, ele conversa ali mais para pessoas confiáveis, né? Quando o Tiririca fez aquele discurso, né, que estava indignado com tudo, que ia sair da política, eu tinha acabado de almoçar, estava dentro do plenário, o plenário estava vazio, e aí eu estava meio que querendo tirar um cochilo ali, né, tudo escurinho, no canto. Aí Tiririca, quando eu vejo o presidente o presidente da Câmara no momento, anunciou, deputado Tiririca, na hora, que é isso? Aí peguei meu celular, né, e eu tenho eu faço um ao vivo para um canal nosso, que é o Anexo 6, tá? anexo6.com.br, eu estou sempre entrando ao vivo lá nos bastidores. Aí, na hora, eu peguei o celular, corri, transmiti ao vivo para o Anexo 6, e assim que ele terminou o discurso, ele ficou conversando comigo. Foi a primeira vez que o Tiririca conversou sobre política comigo, tá? Fiz algumas perguntas, perguntei o que é que ele achava de fato disso que tudo estava acontecendo, o que levou ele a fazer esse discurso, se ele indicaria o filho dele, se um dos filhos dele quisesse entrar na política, se ele daria o sinal verde, ou se impediria, enfim, foi nesse dia que ele conversou muito sinceramente com a minha gravação, né? O chefe de gabinete dele, o Igor, na época, é muito amigo meu, ele não sabia que o Tiririca ia fazer esse discurso, foi uma coisa na hora mesmo que ele levantou e foi fazer. A assessora de comunicação dele também não sabia, tá? Ninguém sabia, simplesmente ele foi lá. Inclusive, o Igor, que é o chefe de gabinete dele, tinha ido para casa tomar um banho e
tinha ido para casa tomar um banho aqui perto do Congresso. Ele soube pelo meu ao vivo, tá? Pelo meu ao vivo, que ele viu, foi acompanhando, ele botou uma roupa, desceu, pegou o motorista e foi acompanhando pelo meu ao vivo o discurso Tiririca. E, ou seja, as pessoas de fora, quando entram na política, como é o caso de Romário e Tiririca, eles sabem o peso que é, né? As pessoas deixam de ver eles como ídolos, como o cara que ganhou a Copa e começa a te cobrar, né? Política não é uma brincadeira. Pessoas morrem ou vivem por conta da política e começaram a receber esse tipo de cobrança, né? A imprensa vive hoje. Antigamente, os jornais, né, impressos e nas TVs tinha 10, 20% só falava sobre política no máximo, no máximo. Hoje em dia é praticamente 90%, velho. Todos os jornais é 90% só política. Tem canais só de política. Porra, a gente criou esse projeto aqui, ó, só para conversar política. Antigamente não existia isso. Quem é que sabia quem era um presidente da Câmara dos Deputados? Ninguém sabia. Foi a partir do Cunha, em 2014, que o pessoal começou a saber o que era um presidente da Câmara. Ninguém sabia os ministros. Hoje em dia as pessoas sabem o nome dos 11 ministros do STF e não sabem escalar a seleção brasileira com os 11 jogadores. Ou seja, eu queria aproveitar esse momento e já pedir para meus amigos Alisson e Márcio já comentar sobre essa explosão na política que entrou na vida de todos agora nas redes sociais conversam sobre política, essa questão da divisão também, que você tem que ter uma posição, esse vírus que trouxe aí já 2 novos partidos políticos, né? Tem o partido dos isolacionistas, para dividir o povo no meio, né? E tem o partido do Libera Geral. Você tem que fazer, você não pode ter o bom senso de, vamos ver aqui que vamos liberando aos poucos, não. Ou você é do partido isolacionista ou é do partido Libera Geral, porque você tem que entrar em uma das bolhas, né? Deixa aí para os meus amigos. Eu vou até também, antes de a gente entrar nesse assunto, Ian, eu vou só fazer um breve comentário sobre a questão do Tiririca aí, muito interessante também sobre o efeito, a ampla divulgação, a ampla participação e a votação, né? Em 2010, rede social fraca, não existia muito, era pouca atividade na web, Tiririca mais de 1 milhão de votos. 2014, ainda engatinhando a questão da rede social, Tiririca com ainda assim mais de 1 milhão de votos. 2018, rede social ativa, internet bombando, opinião popular dividida, Tiririca 400 e poucos mil votos? Acho que foi 600 e poucos também, como o Romário foi. Mas, enfim, em 2014 ele manteve 1 milhão e pouquinho ainda, né? 2018 foi... 1 milhão. E foi muito aquela questão também do voto, que o pessoal falou, o voto de protesto, né? 445 mil. Daquilo. Quantos? 445 mil votos. 600 e pouco foi o Romário em 2010. É interessante, né? Uma queda acentuada, né, de votação, né? Bom, o Tiririca sempre vai ser um caso para a gente poder analisar, né? E eu acho que uma das análises depois que a gente pode fazer é com relação à rede social dele também. Se a rede social dele influencia ou não na eleição dele, né? A gente viu que baixou bastante a quantidade de votos, igual você falou aí, né, Márcio? Então, tem vários fatores, até porque a primeira eleição dele também teve muito voto de protesto e muitas coisas mais que a gente sabe que foram detalhes e decisivas aí para que ele pudesse ser eleito na primeira vez e acabou conseguindo a reeleição em 2014. 2018 já era um outro contexto, até porque ele tinha falado que não ia ser candidato, então muda muito a figura, né? Agora eu queria também iniciar aqui, que era algo que a gente iria falar de qualquer forma, que tem que falar, que é a respeito da saída do ministro da Saúde, né? Em menos de um mês, o Brasil tem vai ter o terceiro ministro da Saúde, né? Depois do Mandetta, agora saiu o Nelson, né? Eu queria que vocês fizessem uma breve análise, até porque nosso tempo está quase acabando, a gente tem aí 10 minutos para encerrar também sobre esse tema, sobre essa saída do Nelson. Vocês acham que isso acaba afetando o governo? Qual a imagem que isso passa também para os outros países, essa saída repentina do ministro, que na verdade dizem que ele pediu demissão, né? Ele pediu demissão,
mas também tem algumas fontes nos bastidores dizem que a demissão dele também já era algo que o presidente da República já vinha cogitando e já vinha querendo também, né? Rapidamente, Elison, só para responder a questão do Tiririca, não só o Tiririca, mas como vários outros deputados, é o que a gente tem falado aqui nesse vídeo, né? Quando as pessoas começam a falar de política, como que se transforma o cenário eleitoral? E foi exatamente o que a rede social proporcionou e teve essa mudança brusca nas votações. Quando a gente fala de uma pessoa que é famosa na TV, e a gente está falando de uma propaganda que antigamente era muito forte também na TV, a gente tem um cenário. É uma comunicação de um para um. E quando a gente entra na questão das redes sociais, onde uma pessoa, um artista, um ator político, ele, apesar de ter uma TV muito forte, não tem ali uma rede social muito forte, e precisa da comunicação de um para vários, a gente vê esse resultado, essa equação toda sendo refletida na votação. Então, o Tiririca mostrou que ele na TV era muito forte, mas quando entra no novo cenário político, digital, de interatividade, de pessoas mais um pouco mais sérias na hora de votar, entendendo mais o processo político, isso muda a votação. E, mais uma vez, trazendo para o nosso assunto a saída do ministro da Saúde, o Nelson, é isso. Quando várias pessoas participam do processo político-eleitoral, participam automaticamente das tomadas de decisão também, porque os políticos hoje são pautados pela rede social, pela internet. Tem muito político que, às vezes, não coloca a sua opinião do que ele realmente gostaria de colocar porque ele tem medo do julgamento da rede social. Isso é uma análise de bastidor, a gente sabe disso. Então, assim, quando o Bolsonaro, que é uma figura independente, que a gente fala, né? Ele é uma figura independente porque ele tem essa prerrogativa de que foi eleito numa onda que as pessoas queriam, essa mudança, e ele tem essa coisa muito forte nele de eu preciso de atender o que o meu eleitorado pede. E o ministro dele não está de acordo com o que ele está falando. Enquanto ele não tiver um ministro que vá falar niveladamente com ele sobre a proposta para a saúde, esse ministro não vai permanecer. A verdade é essa. Então, a saída do Nelson tem muito a ver com todo esse nosso bate-papo, no sentido de, olha, as pessoas que são os meus apoiadores, que estão na minha rede social, que estão falando de política comigo, são criteriosas. Elas não querem que eu fale sobre isolamento social. Elas querem que eu fale sobre liberação, hidroxicloroquina, economia. E se o meu ministro for falar sobre isolamento, for elogiar a atitude de prefeitos e governadores, não está de acordo comigo, não está de acordo com as pessoas que estão falando de política comigo. Então, ele não vai permanecer. Essa é a minha análise sobre a saída do Nelson e sobre a saída do Mandetta. A gente sabe que desses aí, o Moro foge um pouco essa análise, mas, basicamente, o próximo ministro da Saúde que entrar tem que falar a mesma linguagem do Bolsonaro, porque ele está falando a mesma linguagem do eleitorado dele. Como você falou, Márcio e Ellison, é um assunto que está chamando a atenção do mundo inteiro, né? Meu pai, ele é cientista político alemão, ele acompanha a política no mundo inteiro e também um pouco do Brasil, e vem chamando muita atenção, porque durante a pandemia, já é o segundo ministro trocado, né? O Nelson, ele passou aí menos de um mês no cargo, substituindo o Mandetta, que vinha fazendo um trabalho muito reconhecido aí pela população, um pouquinho falando agora sobre os jogos ocultos e sobre as estratégias de marketing. Porra, o Mandetta, quando colocava aquele colete do SUS, aquele colete fala muita coisa, cara. Aquele colete mostra, olha, eu tô aqui, tô na guerra, tô para trabalhar, entendeu? Aquele colete... literalmente vestir a camisa, né, Ian? Justamente. Aquele colete, às vezes ele precisava, ele nem falava, só em estar com aquele colete, pô, esse cara tá em ação. Mostrava ação
e mostrava muito, fora a habilidade do Mandetta em conduzir, em fazer, em conversar, em fazer política, né? Em ter tranquilidade, é um cara muito calmo. Eu conheço o Mandetta, trabalhei com ele quando ele era deputado, é um cara extremamente sensível, calmo. Sou muito amigo dos agentes comunitários de saúde e de endemias, né, que fazem um trabalho dentro do Congresso Nacional, brigando pelas causas. Aí a Angélica, que é minha amiga, presidente da CONAX, e o Mandetta sempre recebeu esse pessoal da saúde no seu gabinete, brigou pela causa, transformava, ele tirava os móveis do gabinete e o pessoal ficava todo lá, acampavam, né, e também no apartamento funcional dele. Ou seja, é um cara que sempre brigou pela saúde lá no... E bem conhecido na área, né, principalmente politicamente, pelas brigas no Congresso Nacional. E foi muito sentido. O mundo inteiro, repito, meu pai, ele vinha acompanhando, chamou a atenção do mundo inteiro por trocar 2 vezes o ministro da Saúde numa pandemia. É uma situação muito complicada, é uma crise sobre uma crise, né? E aquela questão de dividir em bolhas, o partido isolacionista e o partido libera geral, ou seja, o Brasil não está sendo bem visto aí com essas brigas todas. Ontem eu recebi uma mensagem aqui no WhatsApp, tomara que seja mentira, eu prefiro acreditar que foi alguém querendo fazer o mal a esse empresário que está espalhando isso. Não é possível que venha dele, tá? Não vou dizer o nome da empresa, é uma empresa gigantesca que teve que demitir centenas de funcionários, inclusive é um restaurante, né, uma churrascaria, tem lá fora também. Dizem que esse empresário está querendo processar o governo de São Paulo por ter feito a questão do isolamento. Eu não acredito numa coisa dessa. Só pode ser alguém que está inventando isso dele, porque não é possível. O vírus não tem CPF nem CNPJ para ir processar o vírus. O cara vai processar o governo porque ele disse que teve que demitir os funcionários. Imagina se o mundo inteiro fosse demitir e processar os governos. Ou seja, para mim, só pode ser um aproveitamento. Eu prefiro pensar que isso é mentira, tá? Que é alguém mal que está espalhando isso dele, não é possível. Tá? Mas é uma guerra política. Até quando eu perguntei para essa pessoa que me falou, por que não também o governo federal? Não, porque é uma briga com o governo de São Paulo, entendeu? Ou seja, virou aquela questão política e que a gente está vendo aí nas redes sociais, nas ruas. Mas, enfim, a saída do Nelson mostra aí o tanto que a gente está passando aí, como delicado está sendo esse processo político aqui no Brasil, né? Menos de um mês de governo, ele acredito que não foi só pela questão da hidroxicloroquina, né? Porque já está praticamente liberada. O médico que quiser receitar, pode receitar, mas o governo queria um pouco mais dele, queria que não só ele aceitasse que poderia ser receitado, mas também que fizesse a propaganda do remédio, né? Ou seja, uma situação muito delicada. Eu torço para que o próximo ministro aí possa ser alguém bem competente, né? E que possa realizar um excelente trabalho. Inclusive, a cogitação é que o próximo ministro não seja tão envolvido na área de saúde. O próprio Mandetta disse que acha que, até para apaziguar os ânimos políticos, né, que o próximo ministro não deveria ser da área de saúde, porque também é um embate muito grande entre saúde e economia, né? Normalmente o economista, quem mexe com o economista, mexe com estatística, com números, né? E para quem está ali se desenvolvendo num trabalho de saúde, o cara sempre pensa com relação a vidas, né? Então, uma vida que ele deixa de salvar para ele é muito grande, né? E para o economista ele já vai para o lado estatístico, né? Com comparações a outros países. O general, só um parênteses, viu, Edson? É o general Eduardo Pazuello, né? Que está assumindo aí interinamente. Tá? Ele assumiu interinamente e a gente deve ter nos próximos dias algumas novidades com relação a isso, se ele mantém, né? Se ele continua lá ou se o presidente vai ter uma outra troca, né? Hoje é dia 16 que a gente está gravando, né, meus amigos? 16 de maio. Quero parabenizar também, hoje é o dia do gari, parabenizar todos os garis do nosso país, né?
estão limpando as nossas cidades aí, eles que não pararam de trabalhar, né, e tem que deixar as cidades limpas. Então, assim, vai aqui os nossos agradecimentos, né, para esses profissionais que sempre ajudam, deixam as cidades limpas e bonitas, né? Então, nossos agradecimentos. A gente sabe que o período é muito complicado, mas vocês também são guerreiros e guerreiras que estão aí, né, proporcionando para a gente sempre um bem-estar, né? E nesse momento ainda de higienização, é ainda mais fundamental, né, essa profissão. E muito nosso agradecimento e nosso muito obrigado, né? Já para finalizar, e eu fazendo minhas considerações finais, hoje foi um dia bastante legal a gente ter feito sobre esse tema, sobre políticos que não falam sobre política e sobre não políticos que gostam de falar de política. A gente também fez um breve resumo a respeito do assunto do momento, que foi a saída do ministro Nelson do Ministério da Saúde. Parabenizar meus amigos e deixar aqui o nosso muito obrigado. Vocês podem fazer as considerações finais também. Valeu. Hoje foi um pouco diferente, eu aqui seguindo as recomendações, mascarado, mas a gente está aí para poder trazer informação, trazer nossa opinião também, né, a respeito de tudo que vem acontecendo na política. Assim, foi um bate-papo bem bacana, a gente falou bastante sobre a importância das pessoas falarem sobre política, a inserção dos artistas no meio político, e é isso. A gente tem que entender que o que as pessoas às vezes veem na rede social, na TV, nos jornais, é só a ponta desse iceberg, né? O que fica para baixo, os bastidores, jogos ocultos, é muito mais, é bem mais complexo. Mas se todo mundo participar realmente do processo político, entender, falar, ter um processo de educação política, o Brasil com certeza vai ganhar muito, os políticos serão mais demandados e eles terão mais acesso, oportunidade de acesso a pessoas que querem falar sobre política também. Então, todo esse processo se faz muito necessário. Agradecer a todo mundo que assistiu, que acompanhou, pedir que compartilhe aí para todo mundo, mande nas suas redes sociais, compartilhe aqui o link do nosso YouTube, para mais pessoas saberem desse projeto. E se você tem alguma sugestão de tema e assunto, deixa aqui embaixo, conversa com a gente, que com certeza vai entrar na nossa pauta aí dos próximos encontros. Pois é, se deixasse, a gente passaria, para a gente que é apaixonado por política, estuda política, vive de política, se deixasse, a gente passava 4 dias aí falando sobre esse tema. Inclusive, vamos voltar com esse tema, tá? É um tema que não pode ser apenas de um programa, a gente tem que voltar com esse tema por várias vezes. É um tema importantíssimo, tá? A participação das pessoas na política. E eu queria deixar aqui uma dica, né, para quem quiser conversar sobre política, não se intimidem, tá? Participem mesmo. A Anitta está certíssima em vir participar, em poder divulgar as aulas também para que outras pessoas participem. Não se intimidem por ser uma mulher, tá? A mulher tem que fazer parte da política mesmo. Não tenham medo, tá? Não tenham vergonha, venham, mas tenham muito cuidado. Política é uma coisa muito séria. Cuidado com seus posicionamentos, tá? Se você é um empresário, você faz um posicionamento, às vezes você pode perder clientes, tá? A situação está muito séria. Essas bolhas, esses jogos da política dividem mesmo. Você pode acabar perdendo aí um carinho de um familiar, um cliente, e um pouco também da sua história. Pode ser, as pessoas fazem questão disso, né? Se você faz um posicionamento que não seja do interesse delas, elas podem acabar te atacando, assim como atacaram a Anitta, assim como atacam também alguns empresários que defendem A ou B. Ou seja, tenham muito cuidado. A política é uma coisa muito séria. Temos que participar mesmo, não temos que ter medo desses radicais que não deixam a gente falar alguma coisa ou pensam que a gente está ligado a algum grupo, preso a alguma bolha, dizendo que a gente é comunista, que a gente é fascista. Ou seja, não tenham medo. Não existe só o Lula e o Bolsonaro no mundo, tá? Existem vários outros políticos. Você tem direito de conhecer os políticos e conhecer a política, mas tenham muito cuidado. A política é uma coisa muito séria e tem que ser feito com muita responsabilidade. Tem muito material
de fake news rodando aí pelas redes sociais. Tenha muito cuidado em abrir esse material e não espalhar fake news, tá? É uma coisa, política tem sido uma coisa muito séria e eu repito, é uma coisa que pode levar morte para as pessoas e pode trazer vida para as pessoas. É uma coisa muito séria, pessoal. Agradecer aí meus amigos Hélice e Márcio, estou gostando muito desse programa, está sendo maravilhoso, ou seja, a gente já conversa bastante sobre política no grupo do WhatsApp que a gente tem, né? A gente estuda análise e marketing político juntos e fazemos vários debates lá no grupo, é muito bacana, a gente vive disso, importantíssimo aí a gente está passando isso, assim como a Anitta, né? A gente está estudando e passando isso aí, disponibilizando para vocês. Forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Valeu, galera. Valeu. Abraço. Até a próxima.